Olá. Todos sabemos que esta vida é cercada por mistérios ainda não desvendados. Isso, claro, não é nenhuma surpresa. Mas, e se eu te dissesse que alguns desses mistérios são mais profundos, obscuros e perigosos do que ousamos imaginar? No vídeo de hoje, vou te mostrar livros que nem mesmo os mais corajosos pesquisadores ousariam folhear. Obras envoltas em segredos que desafiam a razão e que talvez nunca devessem ser lidas. Você já ouviu falar do livro de São Cipriano, aquele que dizem conter feitiços que fariam o próprio Lúcifer estremecer? Reza a lenda que ele foi escrito por um homem que conheceu o céu e o inferno. Antes de ser santo, Cipriano de Antioquia foi bruxo, necromante, invocador de tempestades e falador com os mortos. Seu nome ecoou nas grutas de Évora, nas pirâmides de Mênfis e nas sombras das noites gregas, onde a deusa Diana sussurrava segredos aos iniciados. Mas foi só ao tentar lançar uma maldição numa jovem cristã, Justina, que ele descobriu algo mais forte do que qualquer feitiço: a oração. Humilhado, desiludido, Cipriano queimou seus pergaminhos e se converteu à fé cristã. Virou mártir. Santo. Fim da história? Não. Porque os manuscritos não queimaram todos. Séculos depois, surgem cópias misteriosas de um grimório, um livro proibido. Chamado de Livro da Capa Preta, ele é atribuído ao próprio Cipriano. Nele estão encantamentos para invocar demônios, preparar amuletos, curar doenças espirituais, amarrar corações ou destruí-los. Alguns dizem que só de tocar o livro, o azar já se instala. Outros juram que ele realiza desejos, mas sempre cobra o preço. Ninguém sabe ao certo quem o escreveu. A primeira edição conhecida apareceu em 1846, mas seu conteúdo parece antigo demais. Será que o livro é real? Ou apenas a sombra de um homem que tentou apagar o passado e acabou eternizando o oculto? O que você faria se encontrasse um exemplar? Abriria ou queimaria? Antes que a Terra fosse moldada pelas mãos do tempo, antes mesmo que o próprio tempo tivesse nome, já existia um livro, um manuscrito de símbolos vivos, sussurrado por consciências que não têm forma e que, dizem, nos observam até hoje. No século XIX, uma mulher ousou atravessar o véu. Seu nome era Helena Petrovna Blavatsky. Ela cruzou continentes, seguiu pegadas invisíveis e chegou ao coração do Tibete. Lá, foi recebida por mestres silenciosos, os Mahatmas, e teve acesso ao livro mais oculto já registrado, o Livro de Dzyan, feito de folhas de palmeira indestrutíveis, escritas em uma língua que não pertence a nenhum povo, a linguagem Senzar, que significa linguagem secreta. Dizem que o livro não se lê com os olhos, mas com a alma, e que quem o segura vê visões milenares e ouve palavras que dançam como mantras cósmicos. O livro de Dzyan não conta apenas o passado. Ele descreve o que havia antes do universo, antes da luz, antes da matéria. Nele constam os registros das raças raiz, seres imortais de pura energia, entidades que nasceram em estrelas e caminharam sobre Lemúria, Hiperbórea e Atlântida, muito antes do ser humano erguer sua primeira pedra. Aqueles que leram o livro dizem que ele contém fórmulas para controlar a mente, decifrar o espírito
e moldar a realidade. Talvez por isso tenha sido mantido longe dos olhos do mundo, guardado em mosteiros invisíveis, vigiado por seres que caminham entre mundos. Mas e se, um dia, todos tivéssemos acesso a esse conhecimento oculto? Estaríamos prontos? Ou nossa queda seria mais rápida que nossa ascensão? Porque há livros que iluminam e há livros que queimam de dentro para fora. O livro de Xian pode ser os dois. Dizem que o livro de Thoth não era um livro comum. Era um sussurro eterno, escrito nas entrelinhas do cosmos. Criado pelo deus egípcio da sabedoria, Thoth, ele conteria os segredos do céu e da terra. Quem o lesse ganharia o poder de falar com os animais, comandar os ventos e enxergar além do tempo. Mas esse livro não era feito de páginas. Ele estava oculto nas cartas. 22 arcanos maiores, símbolos vivos, portais arquetípicos. A jornada do louco até o mundo é a travessia da alma pelo labirinto da existência. Cada carta, um espelho, cada símbolo, uma chave. Numerologia, astrologia, alquimia, cabala, tudo codificado na dança silenciosa do tarô. Os 12 signos, os 7 planetas, os 3 princípios, fogo, água e ar. Tudo vibra em harmonia nas 22 trilhas do mistério. Lendas dizem que quem decifrasse o livro de Thoth teria acesso à linguagem da criação. Mas também enlouqueceria. Porque saber demais é ouvir o universo sussurrando com todas as vozes ao mesmo tempo. Hoje, o tarô ainda nos fala, não como oráculo de adivinhação, mas como guia interior. Cada carta revela o que está escondido em nós. Como Thoth, o escriba dos deuses, que anotava o peso da alma. O tarô pesa o nosso silêncio. O livro de Thoth não foi perdido. Ele vive em símbolos, sonhos e no segredo que arde em nossos olhos. O tarô é a memória da alma. E a alma é a página onde os deuses escrevem. Nascido em eras perdidas, oculto por milênios e rejeitado pelos dogmas oficiais, o livro de Enoque é um dos textos mais enigmáticos da história humana. Apócrifo para muitos, revelação para outros, este livro descreve visões celestiais, mundos paralelos e anjos que caíram do céu por desejo carnal. Segundo suas palavras, Enoque foi arrebatado por seres com rostos como o sol e olhos flamejantes, que o levaram através de 7 céus, mostrando planetas distantes e criaturas aladas, com feições que desafiam a zoologia terrestre. Esses seres seriam mesmo anjos? Ou viajantes intergalácticos, mascarados pelo vocabulário limitado da antiguidade? Entre suas páginas está o segredo dos Néfilins, os gigantes híbridos nascidos da união proibida entre os vigilantes e as filhas dos homens, uma raça que, segundo o livro, consumiu o mundo antes do dilúvio. O dilúvio não teria sido castigo divino, mas uma arma de destruição em massa usada para apagar o erro de um experimento genético fora de controle. E se os anjos fossem engenheiros cósmicos? E se o próprio Deus descrito por Enoque não fosse um Deus, mas um líder interplanetário? Enoque descreveu realidades que ultrapassam os limites da fé e da ciência. E talvez por isso seu livro tenha sido escondido, ou melhor, silenciado. Afinal, o que mais foi retirado da história para que não víssemos as estrelas? Como elas realmente são
Em meio à penumbra dos arquivos proibidos da Igreja, repousa um livro que desafia a própria santidade do Vaticano, o Grimório do Papa Honório. Um tomo coberto por séculos de poeira e silêncio, cuja autoria é atribuída, ironicamente, ao trono mais sagrado da cristandade. Dizem que o Papa Honório Teisos não apenas liderava almas, mas as comandava até depois da morte. O que seria um guia para exorcismos e liturgias secretas, logo revelou-se um manual de invocação demoníaca, selos infernais, pactos de poder e necromancia. Era um livro que não se lia, era um portal que se abria, com páginas que instruíam a convocar os 7 príncipes do inferno, a traçar círculos de contenção e até, segundo os sussurros mais antigos, a compelir os mortos a falar. Mas atenção, esse grimório jamais foi feito para mãos humanas comuns. Ele exigia um leitor vestido de fé e aço, um padre, um bispo, um iniciado, disposto a confrontar a luz e abraçar as trevas. Por isso, muitos dizem que ele foi enterrado. Outros, que foi trancado nos cofres do Vaticano. Há quem jure que ele ainda é usado, discretamente, por certos exorcistas. O que se sabe é que o Grimório do Papa Honório nunca foi apenas um livro. Ele é um espelho, e aqueles que ousam lê-lo enxergam algo que não podem mais esquecer. O abismo os observa de volta. E você teria coragem de abrir um livro que nem mesmo os santos ousaram tocar? Se quer ver mais histórias como essas, considere se inscrever no canal, deixar seu like e deixar nos comentários sugestões de histórias para serem contadas aqui. Te vejo na próxima lenda. Se ela não te encontrar antes.